Tá, outro testemunho que eu quero dar, lembra que num dos vídeos eu falei que eu tava orando a respeito de um homem no pensamento, eu ia fazer uma viagem, eu tava com receio, assim, é que tipo, ele fosse querer se passar e tal, e eu não sabia se era pra ir, porque eu não tinha orado. Eu acabei indo sem orar. Eu tava fraca, foi uma pessoa que eu achei que Deus estava colocando pra me ajudar. E aí o que que aconteceu? Não que não ajudou, ajudou, mas Deus tem seus propósitos. Aí eu pude viver uma experiência muito grande. Na época foi ruim, mas depois passou. Tá, esse mesmo homem, a gente foi para um determinado local, para outro estado, e aí quando a gente chegou lá, que eu pude ver que essa pessoa, assim, ela falava, conhecia a palavra, mas não praticava. Então não há um crescimento espiritual quando não se pratica, né? Isso tá em Hebreus 5:12. Nem vou citar o versículo, pode ler lá. Tem que ter a prática da palavra de Deus, principalmente o amor em foco, porque senão não há crescimento. E aí eu comecei a orar muito por essa pessoa. Eu chorava muito. Eu acho que eu já contei em um dos vídeos esse testemunho. Então eu lembro que eu comecei a orar, era umas 5 horas da tarde, e fiquei orando, eu não sei se não me lembro o que foi depois que eu fiz. Eu lembro que eu fiquei horas, horas orando, e daí depois eu fui dormir, já era bem tarde. E daí eu tava tendo um pesadelo demoníaco. No meu pesadelo eu via esse homem de pé, daí, tipo, tinha uma mesa quadrada, eu tava sentada, tipo, aqui, daí aqui do meu lado tinha uma mulher, ela tava fazendo assim, ó, ela tava possessa no meu sonho, e atrás desse homem tinha uma janelinha com uma cortina branca. E eu lembro que eu fazia pra ele assim, ó, eu não aguento mais, tá doendo, tá me pegando, tá me pegando. Eu falava, por favor, para com isso, eu não aguento mais. E daí ele fazia assim pra mim, calma, calma, já vai. Ele queria dizer que aquela mulher tava possessa, calma, que já vai sair, já vai sair. Eu falava, não aguento mais. Daí de repente veio um vento da janela com uma luz muito forte. Quando veio essa luz eu acordei. Quando eu acordei eu tava ensopada, totalmente ensopada. E daí eu senti uma presença demoníaca muito forte e alguém tava pegando no meu pescoço ali, gente, isso tava acontecendo. E daí eu ouvi uma voz audível que me falou assim, ó, tá na cortina. Daí eu, bem boba, peguei do jeito que eu ouvi, eu falei. Daí eu falei assim, demônio que tá na cortina, sai em nome de Jesus. Daí pulou pra cima de mim. Alguma coisa pulou pra cima de mim. Eu lembro que eu tava com uma mantinha, estilo essas bem fininhas, sabe? Porque lá era quente e eu gosto de dormir coberta, mesmo no calor. Aí eu lembro que ela tava assim no meu corpo. Quando aquele negócio pulou por cima, é como se tivesse colocado um aspirador de pó gigante do tamanho da cama embaixo da cama. Fez assim, ó, sugou tudo. Sugou a coberta, sugou tudo que tinha, sugou. Aonde tava a coberta, dali pra baixo, sugou. E eu lembro que a minha coberta tava daqui pra baixo. Eu lembro que fez assim, tipo assim, oh, meu Deus, alguma coisa que eu não sabia o que tinha. Eu não sabia o que falar. Eu lembro que o Espírito Santo veio sobre mim e eu comecei a orar em línguas. Pra você ver o poder que há na oração em línguas. É como se aquilo tivesse sido arrancado de cima de mim. E daí foi lá pro canto da cama, no chão, tinha um barulho de um saco. É como se tivesse. Eu ouvia 4 patas. Eu falo patas porque era algo bem forte, não era passo de gente, assim, era algo bem. Não sei explicar, era algo forte. Aí pisava assim, eu tava com muito medo, eu comecei a orar, eu tava com muito medo, eu falei, meu Deus do céu, eu lembro que eu passei da porta e fui chamar essa pessoa pra me ajudar. Daí a gente acendeu a luz, não tinha mais barulho, só tinha um saco de lixo azul ali na porta. E até essa pessoa se arrepiou toda, a gente ficou orando até era umas 3 horas da manhã, a gente ficou orando até umas 5:30, eu me lembro mais ou menos isso. E daí no outro dia também houve mais um ataque, eu lembro que eu pedi pra essa pessoa dormir ali no quarto, e daí dormiu no chão, dormi na cama. Daí eu lembro que antes de dormir, a gente tava brincando assim com versículos da Bíblia, ele falava um e eu falava outro, né? E daí eu lembro que antes de dormir, assim, eu vi um olho de um cavalo preto. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu não quis falar pra ele pra não assustar, né? Daí eu falei assim, olha, então vamos dormir boa noite, que os anjos de Deus te protejam. Daí ele falou assim, eu não preciso de anjo.
Daí eu falei pra Deus assim, meu Deus, dá pra mim então, né? Mas eu nem achei que Deus estava ouvindo. Falei pra mim isso, e daí eu fiz minhas orações, deitada mesmo, e dormi. Daí no meio da noite alguém me acordou e falou assim, ó, com voz audível, repreenda o demônio que tá no fulano de tal. Daí eu, boba, né? Daí eu virei assim pra baixo, embaixo da cama assim, e falei, demônio que tá no, sai em nome de Jesus. Daí ele começou a se debater, debater. Ai meu Deus, eu falei, meu Deus, vai me pegar, tem alguma coisa aqui. Daí eu peguei, acendi a luz do celular e olhei, daí ele já tava acordado, disse, tá tudo bem? Dele, tá. Daí no outro dia eu perguntei pra pessoa o que aconteceu, a pessoa até ficou meio braba comigo, porque eu contei o que aconteceu, aí ficou um clima meio chato, mas Deus sabe que eu não tô mentindo de nada disso. Então, olha só, irmãos, é muito importante a hora que a gente vai dormir, fazer as nossas orações, pedir proteção para Deus o tempo todo, porque eu sinto que enquanto a gente tá dormindo, a gente está desprotegido. Por isso que você veja bem que ao mesmo tempo que tava o diabo, também ouviu uma voz me falando que tava na cortina. E a impressão que eu tive é que um anjo tirou aquela coisa de cima de mim. Mas por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que a gente ora por um irmão, por uma irmã, também a intercessão ela causa uma batalha espiritual muito forte. A gente é retalhado pela oração. Por que eu falo isso? Não falo porque eu acho, falo porque eu ouvi de Deus também. No dia seguinte, eu não me conformava de ter saído do carro com medo, deixei assim, como se eu não tivesse confiado que Deus ia cuidar de mim. Eu fiquei com medo, gente, vocês não têm ideia o medo que dá, é horrível. Aí eu saí dali do quarto, daí eu me senti mal, sabe? Eu disse, meu Deus, é como se eu tivesse depositado fé em Jesus. E daí o Espírito Santo falou comigo no carro. Ele falou assim, ó, você foi atacado por causa dele, da pessoa. Falou o nome da pessoa e tudo. Deu. Daí a pessoa tava no carro e eu contei pra pessoa, olha, Deus acabou de falar comigo, Deus acabou de falar comigo, disse que eu fui atacado por causa de você. Porque eu orei muito pela essa pessoa, para Deus abrir os olhos da pessoa, para Deus quebrantar o coração da pessoa, porque é uma pessoa que tem muito entendimento, é uma pessoa, assim, que a gente vê qualidades boas, vê, assim, só que, assim, tem coisas que se o Espírito Santo não vivificar, a carne da pessoa, ela se eleva sobre o Espírito. Por isso que eu tô falando o tempo todo, né? Uma batalha muito grande entre carne e Espírito, e isso se dá comigo e se dá com todo mundo, né? Porque a gente tem que viver no Espírito, e viver, ter uma vida no Espírito a Bíblia não diz que a gente foi sepultado com Jesus junto no batismo, é matar a tua carne, sabe? Uma vez eu fiz um jejum para Deus me mostrar o que tinha na minha carne e, tipo, matar a minha carne. Nossa, Deus me mostrou tanta coisa que eu nem sabia que eu tava fazendo. Mas foi muito bom, porque eu vi que depois que eu corrigi isso, houve um crescimento espiritual. E a gente não cresce espiritualmente para mostrar para os outros que Deus fala com a gente cresce espiritualmente para se fortalecer, Deus nos mandar como luzeiros na treva. E lá é resgatar o teu irmão. Gente, Deus precisa de representantes aqui nessa terra, porque não é todo mundo que conhece o sobrenatural de Deus. Então a gente precisa ter o discernimento, a sabedoria, o poder que vem do Espírito, não da gente. Mas isso Deus dá para aqueles que conforme vão crescendo no amor, né, na palavra, né, como edificação da igreja. Então, é muito importante, por isso que eu sempre falo, tem que olhar para a palavra, né? Só que nisso você acaba tendo retaliações espiritualmente, porque eles não agem só espiritualmente, eles também vêm para devastar ao redor da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus filhos, a tua parte financeira, a parte emocional, principalmente a tua fé. Porque se a tua fé tá abalada, teu espírito tá abalado, você não vence nada, não tem como vencer, você não consegue. É isso que eu digo que a gente, assim, precisa conhecer o que a palavra de Deus diz pra gente ver como a gente tá, porque a Bíblia diz que a gente estava sem Deus no mundo, né? Em Efésios 2 mostra bem isso, e Deus teve misericórdia da gente. Gente, é os vasos de misericórdia que tá lá em Romanos, eu acho que é 10, eu não me lembro. Eu tenho que ver lá. Ele fala sobre os vasos de ira e os vasos de misericórdia, né? Outra coisa que eu quero falar é uma noite eu tava dormindo e eu acordei com muito medo. Eu sabia que tinha alguma coisa ali no meu quarto. E eu ouvi uma voz que falou assim, ó, não olhe pra trás.
Irmãos, imagine você acordar e ouvir isso. Não olhe para trás. Até a mulher de Ló, lembrei agora, a mulher de Ló olhou, né? Eu não olhei. Mas eu nem lembrei dela, lembrei agora. Eu não olhei. Eu lembro que eu só falei pra Deus assim: Senhor, se é tu que tá falando comigo, por favor, me põe dormir. Eu confio que o Senhor vai me cuidar. Eu não quero ficar acordada. E, gente, foi acabar de falar que eu dormi. Eu só acordei no outro dia com essa lembrança, né? Deixa eu ver o que mais que... Outra coisa que aconteceu. Eu consegui levar pra igreja, eu não, né? O Espírito Santo me usou um rapaz que tava ligado a Deus, mas ele acabou se desviando e foi pra maçonaria. Daí depois disso, sabe o que aconteceu? Eu fiquei com opressão noturna da hora que eu fui deitar até as 4 horas da manhã. Até as 4 horas da manhã eu fiquei com aquelas coisas horríveis acontecendo. Daí eu sei que eu peguei no sono e acordei, era 6h30, porque tinha que trabalhar, meu filho ia pra escola. Eu lembro que eu sentei na cama e fiquei paralisada olhando pro chão. Daí até meu filho viu, ele disse: Nossa, mãe, o que foi? Eu disse: Olha isso. Gente, tinha um pote de creme na minha penteadeira, sabe esses potes de rosquear assim? Então, olha a cena. Ele tava aberto, jogado no chão contra a parede e tinha tipo pegadas dele que ia pra debaixo da minha cama. Eu cheguei até a bater uma foto disso, porque se o creme tivesse caído, vamos supor que tivesse caído sozinho, tá? Não tinha como ele abrir, porque tava fechado. E ele cairia pra frente, ele rolaria pra debaixo da cama, mas não, ele estava aberto, virado totalmente para debaixo da minha penteadeira, não para cá, para debaixo da penteadeira, e as pegadas iam para debaixo, elas se sumiam debaixo da minha cama. Me responda o que é isso. Eu não sei. Eu só posso ligar coisa do mal, porque Deus não faria isso, né? Deixa eu ver outro testemunho. Ah, tá. Lembra que eu falei que no vídeo 1, quando descobri o meu chamado, que ficaram raspando aqui na porta do meu quarto? Então, aquela semana foi aterrorizante. Outra coisa aconteceu também. Eu, quando tava deitada na minha cama, é sempre de noite, né? Acontece coisa de dia também, mas sempre as coisas piores são de noite. Eu lembro que eu tava orando e comecei a sentir alguma coisa entrou no meu quarto. De repente, a gente começa a assobiar aqui, ó. Aqui, ó. No pé da minha cama. Era um homem assobiando aqui dentro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei a orar. Eu lembro que tava tão frio, tava com coberta até aqui, ó. Eu lembro que eu ergui assim, ó, pra ver se eu via alguma coisa. Eu não vi nada, ainda bem que eu não vi. E daí eu comecei a orar e daí passou. Passou e isso que eu tinha muito medo. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu contar pra vocês um outro acontecimento. Ó, essa foi a última vez que Deus falou comigo sobre isso, sobre os demônios aqui nessa casa. Na verdade, todos os lugares que a gente foi sempre tinha manifestação demoníaca. Eu lembro que na primeira casa onde começou a acontecer, imagina uma escada de aço, tá? Essa de aço, de metal, de ferro, sei lá como é que se diz, de alumínio. Ela tava fechada, tá? De uns 5 degraus, acho que não é muito alta. Ela tava fechada, ela tava encostada assim entre a parede e um guarda-roupa. E bem na frente disso tinha uma porta do banheiro. Tava eu, a Pamela e o Paulinho deitado no nosso quarto. A gente tava para dormir. De repente deu um barulhão. Quando a gente levantou a olhar, a escada estava jogada dentro do banheiro. Imagina um negócio pesado desse, como que vai se mover desse jeito? Foi ali que a gente começou a ver que tinha alguma coisa naquela casa, tá? Foi ali que tudo começou. Mas nem sei por que eu falei isso. Ah, sei porque eu falei. Eu ia contar um negócio da escada. Então, todas as casas que a gente foi, aconteceu isso, tá? Sempre acontecia, se eu for contar, assim, vai estender demais o vídeo. Mas conforme for me lembrando, eu vou falando. Daí, o que aconteceu? Eu tava nessa casa aqui. Eu tinha descoberto algumas manifestações demoníacas. Porque depois que eu tomei esse soco no meu ouvido, que eu contei no vídeo 1, eu orei para Deus me mostrar. E Ele me mostrou um homem vestido com vestes de de sacerdote de Umbanda, tá? Eu não sabia que era sacerdote de Umbanda. Eu descobri porque eu contei para uma amiga. Era um gordão bem grande, assim, ele me mostrou na visão.
Ele tava vestido com um negócio branco até o pé e tinha uns negócio vermelho aqui, aqui um até o pé também. Ele era bem gordão, ele era meio grisalho, com um rosto meio claro. Ele era estilo um alemãozão. Ele caminhava bem de redor, assim, com as mãos assim, e tinha um pano dourado em cada mão. Foi nesse dia que eu tomei esse soco. Daí depois que Deus me mostrou, eu queria saber como que alguém, como que o mundo espiritual toca no mundo natural. Porque isso pra mim não tem nexo, é que nem eu atravessar minha mão num copo. Como que eu vou atravessar? São dois mundos separados. Daí eu acabei entrando em contato, Deus me trouxe um homem que fazia, ele era tipo o cabeça de um centro de Umbanda. Ele me contou muita coisa. Esses espíritos, eles ganham força pelo sacrifício de sangue. Eles tomam sangue, as pessoas daí recebem as entidades e tal, né? Muita coisa ele me contou. E eu acabei também conversando com um cara que era espírita e assim, eu orei muito por esse cara aí, pronto, né? Claro, né? Fui mexendo e não devia, fui pesquisar, fui olhar muito o testemunho desse satanista, porque ele sabe muita coisa, é muito bom assistir para entender um pouco disso, mas também se arme espiritualmente, porque depois em retaliação, gente, eles não gostam que a gente descubra a verdade. E o que aconteceu? Depois que eu me abriu muito a visão, consegui entender algumas coisas, um dia eu desci lá no último andar, aqui nessa casa, trancar os cachorros. E quando eu me virei, eu vi na pontinha da escada, depois eu quero ver se dá tempo de mostrar no vídeo onde que foi. Na pontinha da escada, as pernas de uma mulher descendo as escadas, irmãozinhos. Imagine isso na tua casa. Você tá paralisado olhando umas perninhas. Eu vi tipo em 3D, tá? Eu vi, só faltou ver os pelinhos da perna dela. Era uma menina mais ou menos nova. Eu sabia que era uma menina. Não era, ela era bem magrinha, a pele bem branquinha. Daí, de repente, onde que foi parar essa menina? Ó, sumiu. Porque eu só, dali onde eu tava, só vi um cantinho. Ela não tava ali. Eu vi, não sei por que eu vi, mas Deus me mostrou. Daí eu dei um grito pro meu filho, eu disse, Paulinho, ele tô aqui na sala. Eu, meu Deus. Realmente não era ele. Tá, daí o que aconteceu? Eu fiquei com... Gente, o medo era tão grande, eu não conseguia dormir. Parecia que eu ia ter um ataque cardíaco durante a noite. Eu tava a ponto de sair daqui da minha casa. Daí eu lembrei que minha filha tava com o carro, não tinha como eu sair. Depois, meu Deus, eu vou andar pela rua, onde que eu vou? Vão achar que eu sou louca, né? Daí fiquei aqui em casa, não consegui dormir nada. Aquela noite foi horrível, dormi com a luz acesa. Parecia que tava aqui do meu lado. Sabe quando você tem a impressão que tá ajoelhado, te olhando assim, do lado da tua cama? É horrível, gente, é horrível. Daí eu comecei a chorar. Eu disse, Deus, por que você permite isso comigo? Eu não aguento mais. Já não... Daí, sabe o que é você sair do mundo assim, de repente, no outro dia você tem que estar bem pra trabalhar, você tem que olhar pros seus clientes, tem que passar a cotação, você tem que atender com jeito tudo normal. Mas na tua cabeça tá, sabe, dois mundos totalmente separados e totalmente interligados num tempo só. Isso, assim, você tem que estar muito preparado espiritualmente e com muita força divina, porque senão tu não consegue discernir tudo isso, sabe? Enlouquece, realmente enlouquece. E daí Deus falou comigo. Ele disse assim, ó, que ele permitiu tudo isso do início até o fim, porque eu ainda tinha medo. Que a hora que eu parasse de ter medo, isso ia parar. Agora, querem saber mais? De manhã, como não tinha dormido nada, eu fiquei esperando a minha filha chegar, que né, daí ela já não estava mais morando aqui. Aí ela chegou e disse, mãe, tá tudo bem? Eu disse, não. Daí, disse, você nem sabe o que aconteceu. Daí eu comecei a contar pra ela. Quando eu comecei a contar pra ela, ela chegou a sentar na cadeira. Daí disse, mãe, você não tem ideia. Ela disse assim, mãe, eu sonhei com essa mulher descendo as escadas. Ela disse, você não tem ideia do poder, da força que tem essa mulher. No sonho da minha filha, essa mulher, ela era tetraplégica e quando o demônio entrava nela, ela caminhava. Olha só. Não é alguém que morreu ou alguém que vive, alguém... foi o que o demônio quis mostrar pra minha filha. Porque isso daí, tipo assim, ele quis enganar a gente, entendeu? Ele quis que a gente acreditasse nessa historinha. Nesse sonho,
ele mostrou para minha filha exatamente a mulher que eu vi aqui. Eu descrevi ela, que eu vi, a minha filha viu no sonho. Só que ele queria, no sonho, que a minha filha escrevesse uma outra doutrina. Ele deu até um lápis para ela escrever. Uma doutrina falsa. E aí o que eu entendi? Que Deus permitiu tudo isso para mostrar pra gente como que os demônios agem. Eles não inventam deuses falsos, não fazem toda a idolatria, eles não dão... por exemplo, o Espiritismo, ele pega um pedacinho do amor, que o amor realmente é o foco, é o centro de tudo, baseado na fé em Jesus, porque Deus é amor, e ele leva ao quê? Aos mortos, revelação dos mortos, falam que a salvação é por obras, é tudo ao contrário do que Jesus ensinou. E os coitados que estão lá no Espiritismo, os de fronte obstinada, como Deus falou para os filhos de Israel, eles defendem o Espiritismo de uma forma, porque eles realmente vê o sobrenatural, porque os demônios, eles se manifestam, eles movem coisa, eles falam, eles entram no corpo de uma pessoa. Olha só como é que isso é totalmente o contrário do outro. No Espiritismo, quando um demônio entra numa pessoa, e a pessoa perde a consciência, e quando o Espírito Santo fala com nós, a gente não perde a consciência. Tá aí, gente. Não sei como é que as pessoas, elas não se atentam. É que nem eu já contei em outros testemunhos. Eu já vi 2 pessoas transfiguradas, o meu filho e o meu pai. Os 2 estavam vivos. Como que explica isso? Não são pessoas que morreram. A Bíblia mostra. A gente tem que ter de Gênesis a Apocalipse a Bíblia na nossa mente para poder compreender a grandeza que Deus fez. Então, veja bem, aí por causa disso tudo, né, eu pude compreender um pouco mais o agir sobrenatural das forças espirituais. Agora, quer ver, ó, lá em Efésios 6:10, eu quero ler isso com vocês, para vocês entenderem como é importante a gente estar no corpo de Jesus. Quer ver, ó? Eu acho que antes de ler Efésios, eu vou ler em Colossenses, para ficar mais fácil de entender. Ó, abre tua Bíblia, Colossenses 1, versículo 13, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois neles foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Tá vendo? Ele é o único que ressuscitou. O único. Para todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vós, outra hora, que eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-se perante ele santos, indesculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar de esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregada toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, resumindo tudo isso aqui, ó. Deus nos tirou das trevas. As trevas é do diabo. Ele não falou isso em Mateus 4:4, Lucas 4:4 para Jesus? Quantas vezes eu repito essa palavra? Ele fala: isso tudo foi me dado, eu tenho poder, eu dou a quem eu quero, eu faço o que eu quero. Por quê? Isaías 14:21 está falando que o intento de Satanás é construir todas as cidades, várias cidades, e dominar sobre o mundo, mas Deus não vai deixar isso. Por isso que ele vai fazer novos céus e nova terra. Ele vai eliminar os ímpios e deixar os sacerdotes santos dele. Então, por que eu tô falando isso daqui, ó? Ali em Colossenses mesmo, 2, está falando assim, ó, cuidado que ninguém vos engane a enredar com filosofias vãs
e conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo que habita toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tá vendo? O que é a circuncisão de Cristo? É mata a tua carne e vive pelo Espírito. Em Gálatas 5 mostra certinho o que é carne, o que é Espírito. Eu já vou ler isso com vocês. Então, o que ele está falando aqui, ó, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros, que estáveis mortos pelos vossos pecados e incircunciso na vossa carne, além da gente ser pecador, a gente não tinha circuncisão, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, tendo despojado os principados e potestades publicamente aos expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o que Jesus fez? Eu vou resumir bem rapidinho aqui, ó. Quando ele fala assim, lá em Apocalipse, venham, recebam de graça a água da vida. Nós que não éramos judeus, nós não éramos povos, né? Mas nós éramos pecador. Mas a gente não tinha a lei de Deus. Então, se a gente não tinha a lei, então a gente não era pecador. Mas também não éramos participantes do povo de Deus, do corpo de Cristo. Então, Deus, eu vou falar com as minhas palavras, tá, gente? Isso que eu vou falar não tá escrito. Eu vou falar com as minhas palavras pra vocês entenderem o que tá escrito. É como se Deus falasse assim: olha, eu tenho só esse povinho aqui, ó, mas ao redor desse povinho tem uma multidão de nação. Eles nunca vão sacrificar cordeirinhos para expiar o pecado porque eles não conhecem a lei. Então, para eles não ter que sacrificar, eu vou pegar um sacrifício de expiação para todos eles. Para todos eles. Então, todos que vir e for falar assim, olha, eu não entreguei um cordeirinho para sacrificar, mas eu estou dentro dessa aliança de que o Senhor Deus sacrificou, que foi o nosso Senhor Jesus. Resumindo, quantas vezes tu peca num dia? Quantas vezes eu peco num dia? Eu peco mais ou menos, sei lá, vamos colocar mínimo de 10 vezes. Cada vez que eu pecasse, eu ia ter que pegar um novilho, um cordeirinho, dependendo do meu pecado, ir lá, levar pro sumo sacerdote, imolar ele, derramar o sangue para Deus perdoar do meu pecado. Isso são os pecados de ignorância, porque os pecados sem ser por ignorância é morte. Já antigamente mostraram que o pecado levava à morte. Romanos 8 fala isso também. Então, o que aconteceu? Para mim não ter que mais sacrificar para mim não sacrificar cordeirinho, porque eu não estava dentro dessa aliança, Jesus hoje é o nosso cordeiro. Então, quando ele fala assim, ó, que vocês receberam de graça, ele tá falando assim, ó, você não vai precisar matar nenhum carneirinho, nenhum cordeirinho, nenhuma ovelha, você não vai precisar circuncidar, você não vai precisar participar de festas, você não vai precisar guardar todas essas ordenanças, você também não vai precisar guardar o sábado, você também não vai receber salvação por obras da lei. Mas você está livre disso tudo. Lá em Gálatas 5, tá falando assim, ó, Cristo vos chamou à liberdade, portanto permaneceis firme, não dobreis novamente o jugo no qual foi posto, que é a escravidão, né, que era pela lei. Então assim, ó, nós não vamos mais precisar, nós não precisaremos fazer isso, porque Deus nos deu de graça, entendeu agora o que quer dizer isso? Por quê? Porque em Jesus foi cumprido tudo isso. Então, aquele que firmou a nova aliança, ceiou com Jesus, tomou do sangue, comeu do pão, está nele. Entendeu, irmãos? Aí trava-se toda a batalha, trava-se toda a guerra. Então, por que eu li tudo isso aqui? Porque as trevas, que era o que estava antes, e ainda está, que é o mundo, vai ser tudo destruído. Deus vai tornar um mundo de luz. Mas ele vai reinar com Jesus, sumo sacerdote, e vai ter os sacerdotes também. Quem são os sacerdotes? Ele não falou em Êxodo 19 para o povo, quando o povo não aceitou Jesus. Essa promessa veio para nós. Pedro confirmou isso. 1 Pedro 2, acho que tá.
né? Que ele vai fazer uma nação santa, um reino de sacerdotes. E o diabo não quer que a gente esteja com Deus. Quem não estiver com Deus vai estar com o cão. E aí vai estar no reinado do cão, né? Lago de fogo, junto com o anticristo, junto com o falso profeta. Isso a Bíblia nos mostra em Apocalipse. Então, irmãos, se a gente for pegar tudo que a gente leu agora em Colossenses e a gente for jogar lá em Efésios 6, quer ver, ó? Efésios 6:10, ó. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, assim, ó, vocês não estão lutando entre uma pessoa e outra, vocês estão lutando, ó, a nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Então, assim, ó, quando alguém te faz algum mal, alguma coisa horrível, alguma coisa triste, não vá na onda da pessoa, porque Deus vai levantar a ira de Deus sobre você também, mas perdoe a pessoa e entregue essa causa na mão de Deus, porque a vingança pertence a Deus, né? Então, assim, o diabo, ele incita as pessoas a fazer coisas que gerem mágoa, que gerem falta de perdão, para que um vá contaminando o outro, sabe? Porque a partir do momento que a gente está em pecado, Isaías 59:2 não está falando que os pecados fazem separação entre nós, a Deus, para que ele não nos ouça, assim, então a gente está separado de Deus cada vez que a gente entra num pecado, né? Aí nisso o pecado vai levando à morte, né? E por isso que é muito importante aqui, ó, irmãos, a palavra. Eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer o vídeo 3.